Igualdade em Foco, assinalamos os 51 anos do 25 de Abril com uma voz que nos traz a memória viva da resistência e da coragem. Não teremos uma convidada em estúdio, mas sim a força de um testemunho impressionante, o de Maria da Conceição Matos. Em outubro do ano passado, na Galeria Municipal do Montijo, Conceição Matos partilhou a sua história com a comunidade. Uma vida marcada pela luta contra a ditadura, pela coragem de viver na clandestinidade, pela prisão e pela tortura, mas também pela determinação em construir um país livre e mais justo. Nascida em 1936 em São Pedro do Sul, começou a sua intervenção política no Barreiro, aderindo ao MUD Juvenil e mais tarde ao Partido Comunista Português. Viveu e resistiu no Montijo, onde foi presa pela primeira vez em 1965. Hoje damos-lhe voz neste espaço para que todos e todas possamos escutar, lembrar e continuar a valorizar a liberdade conquistada. Vivíamos aqui no Montijo. A senhora ajudar-vos a compreender melhor alguns dos aspectos que eu acho de tratar. Eu e o meu companheiro, Domingos, tendo abandonado uma casa clandestina na Amoreira Seixal, viemos para alugar uma casa aqui no Montijo, na rua Santa Dura Cabral, número 18, terceira esquerda. Se está aqui alguém que viva ou tenha vivido no prédio e em particular naquele andar. A casa foi alugada com nomes falsos, nomes de identificação falsa. Eu, como doméstico, e Domingos, meu companheiro, como engenheiro no plano de carreira do Alentejo, uma profissão que permitia justificar as ausências da casa. Mantivemos com a vizinhança, em particular com o senhorio e a sua família, uma boa relação, sem nunca suspeitarem que éramos comunistas palestinos. O senhorio, portanto, nós tínhamos, por exemplo, o hall de entrada estava sempre arrumadinho, com coisinhas boas, porque era como se retirava, batiam à porta e estava à vista. Tínhamos uma máquina de escrever que nós forrávamos com uma camada de jornais, uma camada de farinha, massa de farinha, uma camada de jornais e depois só se ficavam as tampas de fora. Porque podia alguém escutar ali à porta e perceber que o imobiliário, a exceção do óleo, o dinheiro era pouco e se a casa fosse assaltada, a polícia roubava tudo. E, portanto, não era. As coisas eram completamente verdadeiras. A casa foi assaltada no dia 21 de abril de 1965. Às 4h30 da madrugada, a PIDE estava à porta e eu fui espelhar a vigia e o que é que eu fiz? Não vi a porta. Fui a correr a tomar os papéis que tinha para filmar. Portanto, uns anos depois, eu fui visitar essa casa, fui dar essa casa, e estava no meu quarto, no nosso quarto, o chão queimado. Porque eu escolhi esqueci de levar uma panela que era preciso levar, uma panela, uma caixa de fósforos e um frasco de água. Esqueci de levar a panela, o que é que eu fiz? Pus mesmo no chão, despejei os papéis, despejei um bocadinho do álcool e fiz os papéis. A Pina não imaginava que estivesse sozinha, mas certeza que saltava a casa para sempre que não estava. E eles roubaram, como eu não dei porta, roubaram a porta completada. Então, fizeram pistolas em punho, dois miliares, com as pistolas em punho, mãos ao ar, e quanto mais eles diziam mãos ao ar, mais eu carregava as mãos para baixo. E, entretanto, hoje dizia, quer morrer, esta quer morrer, vai morrer, sempre com as pistolas em punho. E eu não me tive. E há uma coisa que é curiosa. Eu até ali
tinha dúvidas daquilo que ia acontecer. Dizer a vocês têm. Do que nós a falar, porque tinha sido, eu já agora contei este bocadinho, que eu acho que é importante, que tinha sido presa uma amiga minha no Barreiro, que para mim era uma revolucionária. Nós estávamos juntas nas manifestações, sempre juntas. E ela foi presa. E, portanto, eu estava na clandestinidade. E soube depois, por acaso, que eu tanto insisti, que me disseram que ela tinha sido presa e tinha falado. E eu disse assim, se isto aconteceu a esta mulher, o que é que vai acontecer a mim? Comecei a ter muitos dúvidas. Mas quando eles me puseram as pistolas ao pé, eu tive a certeza que eu não me falo destes momentos. E é preciso interiorizar. Essa mulher, que depois mais tarde encontrei o recreio, já depois de estar em seminário mal, quando ia já ao recreio, encontrei o recreio, ela não conseguia chorar, e só dizia assim. Eu falei no Zé, fui eu que falei no Zé, que era o Cruz, e então ela só me dizia que falou no Zé. Quando essa mulher saiu, ao fim de 4 meses e meio, não me pouparam de ter falado. Teve 4 meses e meio presa. E quando saiu, chegou ao Barreiro, agarrou as suas coisas e me mirou. Nunca mais falou de ela. Ficou marcado para toda a vida. Portanto, eles não aceitavam, não pensavam que tinha sido feito, os papéis tinham sido feitos por mim. Portanto, é fácil imaginar a raiva da Pinto quando viram que tinha sido eu a queimar os papéis. Desde muito nova, no Barreiro, vivia, comecei a desenvolver atividades políticas, primeiro no mundo juvenil e depois no Partido Comunista. E também desde muito cedo conheci a repressão, quer porque no Barreiro foram presas centenas de mulheres e homens, e como dizem 2 irmãos meus, um dos quais passou vários anos na prisão, onde foi brutalmente torturado e o seu primeiro filho nasceu quando eu estava preso. Como comunista, como clandestina, sabia que podia ser presa e torturada, mas quero-vos dizer que nunca imaginei que ia passar o que passei, ao ponto de chegar a pensar que não seria das mãos da polícia corrupta. Estive na casa desde as 4h30 da madrugada, da manhã, até às 10 da noite, hora em que fui para a sede da PISA, portanto aqui. Durante esse período, para ir à casa de banho, era com a porta aberta e também não me foi dado qualquer alimento e foi recusada a comida que a minha vizinha, que tinha uma filha que chamava-se Luísa, tentou dar-me, dizendo que eu não precisava de comer. E a polícia empacotar tudo o que havia na casa. Foi para a sede da PIDE com a roupa que tinha no corpo. Quando fui presa, quando estava na casa, quando cheguei à PIDE, portanto, aparece-me um expediente louco, diz assim, daqui só há uma resolução. Não quero falar, portanto, primeiro foi interrogatório, e eu recusei ser respondido. E então, como ele disse, não fala nada, então assim, daqui só pode sair ou para a morte ou para o manicômio. Não tem outra alternativa. Só uma dessas coisas. E enquanto não falar, e mais, enquanto não falar, não vai à casa de banho e tudo o que fizer no chão vai tudo ser limpo para o seu procurador. Eu não acredito. E, portanto, começaram os interrogatórios, eu sempre. Até que cheguei a uma altura que tinha que fazer as necessidades e não. E havia filhos que estavam a guardar. Elas eram abusadas, eram mulheres e homens, e às vezes estavam homem e mulher, com aquelas provocações todas. E então, o que é que eles faziam? Era. Revisavam-se 4 horas, eu ia preso e ficava sempre.
depois começou a tortura de sono, que era a pessoa não se podia sentar, portanto, até que eu fizesse a estátua. E quando eu comecei a querer dominar, quando me comecei a baixar, entrou uma série de homens para aí dentro. E eu levantei-me outra vez. Por causa disso, fiquei com uma coisa de 10 minutos simples. E, portanto, eu fui ficando a introdução, até que chegou uma altura que tinha mesmo que fazer o chão, não é? E eu me obrigar a levar as coisas todas sujas, com os clientes todos, para a casa de banho. E eu recusei-me cedo, disse, eu não levo, podem me matar, façam o que quiserem, mas eu não sou eu que vou levar isto para a casa de banho. Se não vou à casa de banho só para realmente se queres me lavar as mãos, também não sou eu que vou à casa de banho. Então eram eles que arrastavam as roupas do chão para a casa de banho. E assim ali fui ficando, até que chegou uma altura que acabei de me dominar mesmo. Depois, quando estava na tortura de sono, apareceu uma menstruação. E eu não tinha nada sequer que me protegesse. E, portanto, eu tinha vestido, por acaso, eles foram e eles diziam, e agora vai-te, cada peça que vais chegar vai. Portanto, eram eles próprios que me tiravam a roupa, que iam tirando peça por peça para ir para o chão. Até que cheguei, nessa altura, fiquei em cuecas, com a combinação, que era muito transparente, que era aquela seda que se usava antigamente, e as cuecas todas transparentes. E ali fui ficando. E às tantas, ao fim daqueles dias todos de formação, eles disseram, portanto, e então aí, eu tinha visto a oportunidade com botões e luzes e pontapés. Até que chegou uma altura que eles dizem assim, bom, eu disse o tio, que entra ali e diz assim, olha, maluca já ela está, leva-na para Caxias, mas veste do casaco, que era um casaco que eu levava, que o espetáculo é só para mim. Quando ela voltar, pois vai. E assim foi. Fui para levar para Caxias, eu estive uma série de dias, até que há uma altura que vejo passar um carro e esse carro parecia-me o Domingos. Olha, eu tinha que fazer um sinal para ele poder avançar. Eu não tinha feito. E não fiz o sinal. E, portanto, como não pus o sinal, não passava pela cabeça que eu fosse preso. Mas vi que ele ia careca. Ele tinha muito cabelo na altura. Completamente cabelo. Eu tinha a minha ideia, disse que não era ele. Portanto, eu só soube que, concretamente, eu tinha sido preso 2 meses e tal. Ele é que soube logo, porque por acaso era eu mesmo. Tinha aprendido. Portanto, havia um sítio que era o posto de eletricidade, que eu ia lá pôr uma caixa de fósforo no chão, houve a tua obra, voltaram aquilo, e, portanto, ele chegou lá e viu a caixa de fósforo e falava que tinha sido, que estava na proposta e avançou. Portanto, isto para dizer o seguinte, eu fui preso ali à porta da nossa. Entretanto, depois lá continuou essas estruturas todas, até que chegou uma altura que não eram muito Caxias. E passados uns dias, abrem a porta e metem para lá a roupa toda embrulhada naquele papel muito grande. Então, entraram para a minha roupa. Que eu tentei lavar para vestir, para voltasse. E assim foi. Lavei, pendurei aqui nos lixos, até que chegou uma altura que me levam outra vez. Portanto, quando eu trouxe a para ele, quando é que eles me levaram? Ao fim de 17 dias e 17 meses. Foi os dias, ele sabe que teve este tempo. Foram 17 dias, mas ele sabe que foram 17 dias e 17 meses, porque contou, quer dizer, quando ele voltou, foi quando eu fui. Portanto, foram 17 dias. Só depois, mais tarde, é que eu soube que teve ali para mim. Teve ali para mim. Estava uma história de música. Bom, mas isto para dizer o seguinte, nós vamos buscar para a vida. Mas antes de eu sair para a vida outra vez,
uns dias a Caxias e depois volta. E então há uma mulher que entra para me regressar, essa véspera e disse assim: olha, é assim, eu tenho vinha para ajudar a entrar na tabela, ainda cá está o inspetor. E o inspetor disse que sim, cá. E então ela disse: olha, é assim, portanto, não esperava, portanto, nada de esperar nada que ela estivesse. Então disse: então, e agora? Olha, é assim, ela agora fica aqui comigo. Depois, e então, vieram então duas, essa mulher que teve sempre a trabalhar. Depois, quando foi a segunda vez que lá fui, porque a outra surgiu ao Tinoco, traga uma linha com a linha a falar. E então eu sabia que era a linha, que era uma mulher, uma víbora, que se chamava Madalena. E então, nessa vez que voltei a falar, aparecem então duas vezes. E o Tinoco disse: fala ou não fala? E eu não falei, quer dizer, portanto, pusei-me sempre a falar e tal. Eles continuaram, e então eu fiquei por trás, agora fiquei por estas duas aqui. Eles foram-se embora e ficaram por trás duas mulheres. Então, uma agarrava e outra despia. E deu tantos muros e pontapés nas pernas, na cara, muros, que o sangue no nariz, puxava no nariz, pontapés nas pegadas, que fiquei com as pegadas feridas. E tantos pontapés e tantos empurrões e tantas coisas que eu fiquei completamente desesperado. Até que chegou uma altura que ela, de cada peça que despia, ia falando assim. Até que cheguei a ficar, não fiquei completamente nua, fiquei, como eu costumo dizer, desnudada, porque as colegas eram todas diferentes, percebia. E então fiquei com aquela problema assim, e ela diz-me: agora saem as mulheres e as cabeleiras. E portanto, elas então, quando eu tentei incluir, quando entraram os homens todos, eu tentei incluir com uma mesa. E então, e quando eu tentei incluir, eles empurraram comigo. Então, eu aí lembrei de um livro que tinha lido, que era da Banda Bacilesca, que era o Arco-Íris, que tinha lido há pouco tempo. E quando eu li, portanto, eu lembrei desse livro e pensei assim: não posso estar para ficar, tenho que ter coragem. E então comecei a gritar e a contá-los: 1, 2, 3, até chegar ao Tinoco. Quando cheguei ao Tinoco, disse: Deus, vocês são 10 homens, vocês não são homens, não são nada, são uns monstros, canalhas, bandidos, vocês são os autênticos monstros, mas um dia o povo há de se vingar. Eu que nunca tive essa coisa, disse que me calou. E pronto, lá fiquei assim, até que, entretanto, elas, ainda 2 homens, um com uma máquina de escrever, portanto, não sei a máquina de escrever, mas um desses 2 homens que ia depois, fazia uma máquina fotográfica. E quando chegou ao pé de mim, quando entrou, via que eu já estava vestida, porque elas vestiram depois dos homens. Depois disse: olha, eu vinha para fotografar nua, mas afinal ela já está vestida. E ela responde, a Madalena responde: o quê? Uma merda desta, desculpa. Para ela, esta merda não vale nada, mas para eles qualquer merda serve. Basta ter um buraco e faça os movimentos. Portanto, eu fiquei, e hoje eu falo isso, mas então, lá fiquei, e então assim, está assim, então eu vou fotografar o mesmo vestido. E levaram para um sítio, uma parede, chamava parede, e então começaram
Batia-me no queixo, para ele abrir os olhos. No outro, o flash. Levei ali horas, não faço ideia se para horas, não foram, só sei que foi imenso tempo. Com o flash nos olhos, com luz no queixo, depois eu caía para o chão, eles levantavam-me para os lados, se sentavam numa cadeira, e depois eu voltava a cair, depois eles voltavam às luzes. Levei horas e horas e horas com a luz no queixo, os olhos e o flash nos olhos. Até que chegou uma altura que abre-se a porta e começam, e vêm eles. Já não precisamos que falem, não precisa falar, assim só este papel, que o papel não há, assim isto. E eu continuei a gritar: matem-me, canalhas, matem-me, acabem comigo, mas eu não vou dizer nada à polícia, fixa nisto, eu não vou dizer nada à polícia. Até que chegou uma altura que os meus foram tantos, que eles acabaram por me deixar. Deixei de ler, eles queriam fazer uma sonda, portanto deixaram dar para os escritórios, puta vida. E fico por aqui, porque isto não foi. O testemunho de Maria Conceição Marques é uma poderosa lembrança de que a liberdade teve e continua a ter um preço e que não há futuro sem memória. Obrigada por escutar este episódio de Igualdade em Foco. Voltamos em breve com mais histórias, mais vozes e caminhos para a igualdade.